Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, fale conosco. Nós estamos aqui para ouvir a sua voz, já tendo cantado, orado, já ouvido já a sua palavra, lida, cantada, orada. Agora queremos ouvir o estudo, Senhor, a pregação. Que o Espírito nos dirija, abra o assunto para nós, a compreensão e aplique a nossa alma. Nós pedimos com o perdão dos nossos pecados no Senhor Jesus e o crescimento nosso na sua vontade tão santa. Em Cristo oramos e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, nós vamos hoje é o último estudo dessa nossa série do 5º mandamento, sobre o 5º mandamento. E aí domingo que vem eu quero ainda tratar dentro dessa série, né, nos 10 mandamentos, mas tratar deste mandamento em conexão com os outros mandamentos, para a gente encerrar. E aí, em janeiro, nós vamos ter outros estudos bíblicos durante o mês de janeiro. Em fevereiro, já estou dizendo para os irmãos, né? Em fevereiro nós vamos voltar à série nos 10 mandamentos. Mas depois eu explico para vocês. Mas hoje, então, é o último estudo no 5º mandamento. E o 5º mandamento está aqui no versículo 16, convido os irmãos a lerem de novo comigo, que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Nós vimos aqui vários assuntos sobre este mandamento. Nós vimos que este mandamento, ele se aplica não somente aos nossos pais, mas a todas as autoridades, conforme as Escrituras. Nós vimos que ele é amplo e ele diz respeito a todas as nossas relações humanas, até quando nós estamos andando na rua e até quando nós assim, conversamos com pessoas que nós nunca vimos, encontramos assim numa esquina alguma pessoa. Todas as nossas relações humanas estão cobertas neste mandamento, no sentido de que ou nós somos superiores em autoridade, ou nós somos inferiores em autoridade, ou nós somos iguais em autoridade.
Os irmãos devem estar lembrados de tudo isso que nós explicamos, né? Então, é um mandamento que se aplica a todas as situações e a todas as relações humanas, para percebermos como ele é amplo. E aí nós estudamos também sobre os deveres, nossos deveres como autoridades, como superiores, e os pecados das autoridades. Estudamos sobre os deveres dos inferiores e os pecados dos inferiores em relação às autoridades. E também estudamos os deveres dos iguais e os pecados dos iguais, mostrando exatamente a abrangência dos mandamentos, porque sempre nós estamos numa relação dessa, repetindo ou de superior, em hierarquia, em autoridade, ou de inferior, ou de igual. Então, eu peço para os irmãos, os estudos estão gravados, vocês podem ouvir de novo e voltar sempre ao Catecismo Maior e observar tudo que nós estudamos lá. Então, hoje, irmãos, o que é que nós vamos fazer? Hoje é um estudo que vai tratar da razão anexa do mandamento, que está no próprio mandamento. Né? Quando o Senhor Deus diz assim, honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Aí ele não para aí. Ele diz, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então ele dá uma razão anexa, né? Então, a razão maior, mais importante, é que Deus mandou. Quando ele diz aqui, né? Como o Senhor teu Deus te ordenou, é um ponto definitivo. Nós não temos que questionar Deus. Deus que ordenou, nós, primeiro mandamento, nós não temos outros deuses. Deus ordenou nós não fazermos imagens de escultura. Deus ordenou nós honrarmos o seu santo nome. Deus ordenou nós guardarmos o domingo, dia do Senhor, um dia separado para Ele. E agora, essa primeira tábua. E Deus ordenou também a segunda tábua da lei, que começa com este mandamento, honrar pai e mãe, honrar as autoridades. Então, Deus ordenou, acabou. Deus é autoridade. E nós amamos a Deus e nós devemos obedecer a Deus sem questionar, sem dizer que Deus está errado. A grande e maior razão é essa. Ele é santo, ele é o legislador e ele determina a nossa vida e nós o amamos e nós queremos fazer aquilo que ele quer, que ele ordenou. Os mandamentos expressam a santidade de Deus, o caráter de Deus. Então, nós aceitamos os mandamentos, em primeiro lugar, porque são de Deus, porque são expressão da santa, da sempre boa, justa vontade do Deus soberano. Mas Deus é tão bom, Deus é tão gracioso, Deus é tão misericordioso, que Ele nos dá razões anexas. Essas razões anexas, aqui que nós já estudamos algumas delas, elas são para o nosso benefício, para o nosso incentivo, para o nosso encorajamento na obediência, irmãos, desses mandamentos. Em relação, então, a honrar pai e mãe, a razão anexa é essa aqui, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. E é sobre isso que nós queremos estudar aqui. Se o Senhor colocou aqui é porque isso é importante para nós, é uma razão que nos motiva, que nos incentiva e que nós devemos entender o que significa isso. O que significa essa bênção, prolongamento de dias, vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Catecismo Maior, na pergunta 133, irmãos, ele vai tratar exatamente deste assunto, deste aspecto da razão anexa, né? Eu quero convidar vocês a acompanharem comigo. Sempre digo, eu publiquei no grupo, sempre publico no sábado a pergunta e a resposta, os textos, sempre pedindo aos irmãos. Eu quero até reforçar aqui, eu peço para vocês já no sábado, né? Tire um tempinho, leia a pergunta, a resposta, os textos, para você já ver aqui, assim, com a mente, né? Já cheia de pensamentos sobre o que o Catecismo Maior diz. Então, sempre vamos fazendo assim, irmãos. Então, está lá no grupo, está também no programa de culto, vocês têm a pergunta e a resposta. Eu vou ler aqui, então, a pergunta e a resposta. Pergunta 133 e a resposta a esta pergunta. A pergunta 133 é: qual é a razão anexa ao quinto mandamento para mais o reforçar? Então, observe a pergunta. Na pergunta ela já diz qual é o motivo, né? Reforçar o quinto mandamento. Aí a resposta: a razão anexa ao quinto mandamento expressa nas palavras
para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É uma promessa explícita, é uma promessa explícita de duas coisas. Primeiro, vida longa, e segundo, de prosperidade feita a todos os que guardam esse mandamento, até onde servir a glória de Deus e ao próprio bem deles. Então essa resposta, irmãos, é excelente, maravilhosa, precisamente bíblica, e eu gostaria então de meditar com vocês nesse nosso estudo, ainda que rapidamente, né? Mas com a graça de Deus. Então, o que consiste a promessa? A promessa, ela consiste em duas partes. É uma promessa explícita, ela é uma promessa clara. Deus diz, para que se prolongue os teus dias, vírgula, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, nós temos aqui, conforme o Catecismo Maior, seguindo as Sagradas Escrituras aqui, que essa promessa ela tem duas partes. É uma promessa de vida longa, meus irmãos. Deus está dizendo assim, se você for obediente a seu pai e sua mãe, se você for obediente às autoridades públicas, se você for obediente ao seu chefe na sua empresa, se você for obediente ao seu pastor, se você for obediente às autoridades em geral, desde que, claro, vocês sabem disso, elas ordenem a você uma coisa lícita, de acordo com a lei de Deus. Se você for obediente, sendo obediente, portanto, a Deus, você vai viver muito. Olha só, você vai ter uma vida longa, vai ficar velhinho, vai morrer bem velhinho, né? Mas tem uma segunda bênção aqui. Tem a bênção de que, se você obedecer seu pai, sua mãe, seu presidente da república, o juiz, o policial, se você obedecer o pastor, se você obedecer o chefe, se você obedecer as autoridades de maneira geral, em todas as coisas lícitas, você vai ter o bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em outras palavras, você vai prosperar. Deus vai te abençoar materialmente. Então, meus irmãos, nós temos aqui duas bênçãos. Nós temos a bênção de uma vida longa e a bênção de uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida em que Deus ele vai nos conceder muitas bênçãos, muitas misericórdias. Isso e tudo, evidentemente, nunca esqueçam disso, que quando a palavra, é sempre bom, né, nós dizermos, que quando a palavra de Deus, Deus promete uma coisa para nós, não é para nós pensarmos assim, então eu mereço. Não é merecimento nenhum, é graça, é misericórdia. Nós estamos todos em estado de graça. Nós nunca devemos esquecer, e é uma coisa que sempre eu quero lembrar aos irmãos, que todos esses mandamentos, eles são resultado, e eles só podem ser obedecidos por esse resultado, de que nós estamos em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus. Nós não obedecemos nenhum mandamento desse para alcançar a nossa salvação. Porque a salvação não é pela lei, mas é pela graça. Esses mandamentos, na verdade, nos condenam. Se nós tentarmos obedecer os mandamentos para alcançarmos a salvação, nós vamos nos perder, porque os mandamentos, eles não salvam, eles condenam, porque todos nós temos pecado contra esses mandamentos. Mesmo os cristãos. Nós não somos perfeitos. Inclusive, para isso nós estamos aqui, para aprender e para nos arrepender e para crescer na obediência. Então, a salvação não é por obediência, e nós não devemos nunca ver, de vez em quando eu falo isso, praticamente todos os domingos, e é importante, não é legalismo, mas é graça. Nós obedecemos pelo poder do Espírito Santo, e obedecemos não para ser salvos, mas porque nós já fomos salvos na cruz. Jesus é que obedeceu plenamente todos os mandamentos no nosso lugar. Jesus morreu pelos nossos pecados, então é atribuído a nós a justiça de Cristo, a justificação. Quando nós cremos em Jesus, nós já estamos salvos. Então, em gratidão a Deus, nós obedecemos por amor, nós queremos fazer a vontade desse Deus que nós amamos, Ele é o nosso Deus. Inclusive, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de ti. Então, Ele é o nosso maior amor, o nosso Deus, e nós obedecemos os mandamentos por amor. Então, as promessas também,
as promessas também, não é que nós pensemos assim, eu vou obedecer, eu vou merecer a promessa. Não, é graça, porque eu não mereço nada. É tudo em Cristo, é tudo pela graça de Deus. Mas é uma promessa real, é uma promessa explícita, é uma promessa que nós podemos confiar. Por isso que eu até escolhi este hino hoje. Os irmãos sabem que os hinos que nós escolhemos têm a ver principalmente com o estudo bíblico, né? Então o culto gira em torno da pregação e o hino é firme nas promessas, porque nós estamos firmes nas promessas. Nós vivemos pela fé no nosso Deus. Então Deus promete, meus irmãos, segundo o Catecismo Maior, uma vida longa e prosperidade. Então vamos observar como isso é bíblico. E eu quero então ler com os irmãos logo os 3 versículos que nós temos aí. Nós temos nas referências, né? O primeiro versículo é Deuteronômio capítulo... Eu já li o primeiro versículo. É o segundo versículo, na verdade, que é 1 Reis, capítulo 8, versículo 25. 1 Reis, capítulo 8, versículo 25. Diz a palavra do Senhor. Vamos ver. 1 Reis, capítulo 8, versículo 25. Esta é uma oração de Salomão, meus irmãos. E Salomão ora assim: Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Isso é uma promessa que o nosso Senhor fez a Davi. Essa promessa é messiânica. Essa promessa, ela só se cumpre na pessoa do Senhor Jesus, que é um descendente de Davi. Mas ela também tem um aspecto material. Ela tem um aspecto seguinte, que enquanto os filhos de Davi fossem fiéis, seguissem o exemplo do pai deles, em outras palavras, ouvissem o pai deles, Deus iria conservar o trono. Inclusive, quando Davi vai morrer, Davi deixa isto para o seu filho Salomão. E o seu filho Salomão está aqui orando a Deus, observem bem, meus irmãos, baseado na promessa que Deus fez ao seu pai. Ele diz assim: guarda a teu servo Davi. É muito maravilhoso nós observarmos que ele diz teu servo. Observem a imagem que Salomão tinha de Davi. Servo de Deus. Servo de Deus. Isso é a coisa mais importante que uma pessoa pode falar de outra. Esse é servo de Deus. Servo de Deus. Servo de Deus, meu pai. Tu falaste a ele, tu disseste: não faltará sucessor diante de mim. Eu vou prosperar o reino. Eu vou abençoar o reino. Eu vou abençoar os teus descendentes. Somente se teus filhos guardarem o meu caminho, o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste. Se eles te ouvirem, Davi. Porque Davi deu esse mandamento para Salomão. Porque Davi deu esse mandamento para os seus descendentes, de maneira geral. Davi, então, com a sua vida e com suas palavras, disse: obedeçam a Deus. Eu sou o pai de vocês. Eu estou dando um conselho para vocês. E eu estou dizendo: obedeçam a Deus. E Deus me disse que Ele vai abençoar vocês na obediência. Que Deus vai prosperar o reino. Que vocês não vão cair. E hoje nós lemos lá em Neemias, meus irmãos, Neemias orando e dizendo que o povo... Como é que ficou Jerusalém, irmãos? Segundo Neemias. Nós lemos na nossa leitura de hoje. Bora ler Neemias aqui, de novo. Neemias capítulo 1. Olha como é que estava o estado da grande capital de Davi. Que Davi reinava em Jerusalém, irmãos. Salomão reinava em Jerusalém. Salomão fez o templo em Jerusalém, mas olha o estado de Jerusalém. Olha o estado de Jerusalém. Versículo 3.
as informações que trouxeram para Neemias, que era o copeiro do rei nessa ocasião, era o tempo do exílio, e as informações que trouxeram para Neemias, no capítulo 1, versículo 3, foram essas. Disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande, o que, meus irmãos? Miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Por que, irmãos, o povo estava sofrendo? Porque o povo pecou contra Deus. Porque os filhos de Davi não obedeceram Davi, meus irmãos. Porque os reis de Judá se desviaram do conselho do seu pai, Davi. Porque eles seguiram ídolos. Porque os reis de Judá e Israel, foi isso logo depois, o próprio Salomão já pecou. O próprio Salomão já pecou com muitas mulheres e adorando ídolos. E a partir de Salomão veio a decadência, porque depois de Salomão o reino já se divide. E aí nós temos intercalando reis mais fiéis, reis menos fiéis a Deus, descendente de Davi e também outro, que se dividiu, ficou em Israel, até que veio os assírios, os babilônicos, e destruíram o povo de Deus. Por quê? Porque eles pecaram. Deus tirou deles a bênção, porque eles pecaram. Você observa, irmãos, que as Escrituras, elas dizem que Deus nos abençoa na nossa obediência. E repito, não é mérito, é graça, misericórdia. Vocês lembram que quando o povo atravessou o rio, o grande mar vermelho, que Deus abriu o mar e o povo de Deus, na bênção de Deus, atravessou o mar e os egípcios foram atrás, o que acontecia com a roda das carruagens dos egípcios? Ficavam presas. Deus não abençoava a passagem dos egípcios, Deus abençoou a passagem do seu povo. A Bíblia ensina, irmãos, que isso é claro, não é alguma coisa que nós devemos observar e dizer sempre é isso, mas isso acontece sim. A desobediência leva a grandes dores e sofrimentos nesta vida. Inclusive, a vida é abreviada. Pessoas podem morrer jovens por causa dos seus pecados. E muita dor e sofrimento na vida por causa dos seus pecados. Queria que meus irmãos, todos vocês jovens que estão aqui hoje, e nós mais velhos, guardassem isso. Vocês jovens, vocês querem viver muito, obedeçam a Deus. Quero dizer para os meninos aqui, né? Graças a Deus hoje a gente tem alguns jovens aqui. Mas todos nós, a desobediência, ela pode encurtar a nossa vida, irmãos. Esse é o ensino das Escrituras. A obediência pode trazer vida longa. A desobediência pode nos fazer sofrer muito, passar por dores e sofrimentos desnecessários, materiais mesmo, nesta vida, consequência de pecados. Mas a obediência pode trazer grandes bênçãos, pela misericórdia de Deus. E é isso que o mandamento está falando. E vamos observar que o mandamento também diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 2, ele é reafirmado por Paulo no Novo Testamento. Porque vocês sabem, irmãos, que existem leis no Antigo Testamento e leis no Novo Testamento, e que essas leis são interpretadas de acordo com as alianças, não é? Mas para que não reste nenhuma dúvida, como se o quinto mandamento tivesse passado e a promessa tivesse passado, Paulo reafirma isso no Novo Testamento. Então vamos ver Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Veja o que a Escritura diz. Diz a palavra do Senhor. Vamos ler desde o primeiro, né? Desde o primeiro, bora lá. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Paulo reafirma isso. Paulo diz assim: olhem filhos, olhem jovens, obedeçam seus pais, obedeçam as autoridades, obedeçam seus pastores, obedeçam seus chefes nas suas empresas, nos seus trabalhos, obedeçam aquilo que é lícito, porque Deus diz na sua palavra, no 5º mandamento, essa promessa de Deus é o primeiro mandamento com promessa. Possivelmente aqui o apóstolo Paulo está se referindo porque é o primeiro mandamento da 2ª tábua da lei, talvez seja isso. Ele diz: para que te vá bem, ou seja, para que tenhas a bênção de Deus nesta vida, e para que vivas muito tempo sobre a terra, para que tu vivas muitos anos, para que a tua vida não seja abreviada, para que não morras cedo. Então, meus irmãos, nós temos esta promessa da parte do Senhor nosso Deus. Quero reafirmar aqui, baseado nas Sagradas Escrituras, que Deus nos promete que se nós formos obedientes às autoridades, Ele vai nos abençoar nesta vida e Ele vai nos dar uma vida longa. Essa é a promessa da palavra do Senhor. Porém, o Catecismo Maior, ele traz um porém mesmo. Vamos voltar para o Catecismo Maior? Ele diz assim, eu vou ler a resposta completa. Ele diz assim: a razão anexa ao 5º mandamento expressa nas palavras para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, é uma promessa explícita de vida longa e de prosperidade feita a todos os que guardam esse mandamento, até onde servir a glória de Deus e o próprio bem deles. Então nós temos esse porém. Nós temos o porém que Deus vai fazer isso, mas Deus vai fazer isso dentro de uma escala, meus irmãos, que eu quero tratar com vocês também nessa manhã, na última parte do nosso estudo. Eu ainda vou falar, antes disso, algo que eu preciso explicar melhor sobre o efeito, né, da obediência às autoridades. Mas eu já quero aqui abrir, falar um pouco do porém já para vocês. E o porém é esse, é a questão de que Deus vai sempre pensar no nosso bem. Deus vai sempre pensar no nosso bem. E o nosso bem, no sentido mais, vamos dizer assim, mais elevado, é o bem espiritual. É o bem espiritual. Então, guarda essa informação aqui desse porém e dessa questão do bem espiritual, mas eu quero agora ainda falar para os irmãos o seguinte: existe uma relação muito prática entre a obediência às autoridades, além dessa questão mais, vamos dizer assim, de que Deus mesmo diz, né, que Ele vai abençoar por sua misericórdia, Ele vai dar vida longa, Ele vai abençoar a vida, o trabalho, a família das pessoas obedientes às autoridades. Mas existe um efeito muito prático, uma relação muito prática, muito real, entre a obediência às autoridades e essas duas bênçãos, ou seja, a bênção da vida longa e a bênção da prosperidade material. E para isso eu queria, irmãos, o livro de Provérbios ele é maravilhoso nesse aspecto. Eu quero ler apenas um trecho aqui. Vamos para Provérbios agora? Abra sua Bíblia aí em Provérbios. Provérbios, capítulo 2. Diz a palavra do Senhor: filho meu, se aceitares as minhas palavras, e observe a linguagem, né, como de um pai falando com o filho. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor
e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do, observe irmãos, mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas, que se desviam nos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com as suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos, porque os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores dela serão exterminados. Meus irmãos, eu não posso detalhar muito aqui, né, mas eu só quero chamar a atenção para vocês do efeito prático da obediência. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, assim, que eu acho que vai ficar bem claro. Um bandido, um criminoso, ele é alguém fora da lei. Ele é alguém que não obedece às autoridades. Ele é um desordeiro. Uma pessoa dessa pode ter a vida facilmente abreviada, e muitas vezes é abreviada, por causa da sua vida criminosa. De forma muito prática. Porque quando, por exemplo, ele enfrenta a polícia, que tem o poder das armas, poder de fogo, para defender a sociedade dos crimes que ele comete, ele pode levar um tiro e morrer rapidamente, como acontece muitas vezes, e diariamente. Jovens são ceifados das suas vidas rapidamente, porque vivem no mundo do crime. Isso todo mundo sabe, não sabe? Isso faz parte da nossa compreensão, é algo claríssimo para nós. Ou seja, se eu sou um desordeiro, se eu não obedeço à autoridade, eu posso morrer jovem. E eu posso sofrer muito na minha vida. Os desordeiros que cometeram crimes, que hoje estão nas cadeias, que estão todo enrolados e complicados na justiça, perderam nome, perderam tudo, é consequência, o sofrimento deles, a dor deles, inclusive doenças que adquirem, é sofrimento muito bem relacionado, consequências muito reais das suas próprias ações de desobediência às autoridades. E aqui, em grande medida, é isso que Provérbios está falando aqui. Olha, filho meu, ouça o meu conselho, ouça o conselho de seu pai. Porque o conselho de seu pai é para a sua vida, no sentido muito prático. Não ouças a mulher estranha, aquela que não é a tua esposa. Não te deite com elas. Não fornique com elas, não tenha relações sexuais com elas, não te relaciones com elas, com esse tipo de mulher que não é tua esposa. Porque, diz aqui, aquela, versículo 17, que deixa o guia da sua mocidade, ou seja, a mulher adúltera, que trai o seu marido, se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dela se inclina para a morte. Porque o jovenzinho que se envolve com uma mulher casada está buscando morte para si mesmo pelos próprios atos dele. Isso não é óbvio, meus irmãos? Muitos não têm morrido assim, na mão, por exemplo, de maridos que querem a vingança. Irmãos, a desobediência às autoridades, ela tem um efeito muito prático de abreviar a vida, muito prático. Então, eu quero chamar a atenção de vocês jovens hoje à noite. Cuidado com as suas ações.
Eu quero que vocês vivam muito, eu quero que vocês sejam abençoados. Mas ouçam os pais de vocês, ouçam o pastor de vocês, ouçam os mais velhos, ouçam as autoridades, ouçam tudo aquilo que é lícito, tudo aquilo que está nas Escrituras, porque isso é para o bem de vocês, isso é para a vida longa de vocês. Se vocês não ouvirem, vocês estão pondo em risco as suas vidas, pelas consequências práticas dos pecados, irmãos. Então, eu estou colocando aqui para vocês, imagine uma sociedade onde ninguém obedece mais às autoridades, onde reina a anarquia, a desordem, o desrespeito às autoridades, inclusive em alguma medida que nós estamos vendo nesses nossos dias. Como isso pode ser para o bem da sociedade? Imagine uma situação de guerra. Imagine o que está acontecendo, por exemplo, na faixa de Gaza. Imagine onde não tem mais governo, não tem mais autoridade, onde é a lei do vale tudo. É claro que as vidas vão ser abreviadas, é claro que não haverá prosperidade. Onde tem guerra, só tem mais de prédio explodido, destruído. Ali não está a bênção. Por quê? Porque ali é a total desordem, ali não tem uma ordem, ali não tem um governo, ali não tem obediência, ali não tem hierarquia, ali não tem maior, menor, leis, regras. Virou a lei do pode tudo. Isso tem um efeito muito prático. Então que ninguém, eu quero deixar isso claro, meus irmãos, nesta manhã, não se iluda. Se você pecar, se você desobedecer a Deus, se você seguir o caminho da teimosia, você vai sofrer, você pode morrer jovem, e você não vai ser abençoado por Deus. O Senhor está dizendo aqui, é isso que Deus está dizendo. Aquele jovem, filho meu, ouça o meu conselho, não te desvies para o caminho da mulher estranha, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade, que se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dessa mulher se inclina para a morte. Todos os que entram lá estão entrando no túmulo, estão abreviando as suas vidas, podem morrer cedo. É algo muito prático, meus irmãos. Então, a obediência às autoridades, ouvir a palavra de Deus, obedecer ao Senhor, tem a bênção de Deus, mas ninguém se iluda. Se você pecar, Deus não está com você nisso, Deus não vai lhe abençoar nisso, Deus não vai lhe proteger, Deus não vai lhe guardar. O provérbio mesmo diz, não vai adiantar você orar. Ele diz, no versículo 28 do capítulo 1, olhem, meus irmãos, o que diz o capítulo 1, versículo 28 de Provérbios. Então, está falando aqui do caminho do desobediente, do que não ouve a sabedoria, do que não ouve a Deus. Ele diz, então clamarão a mim e eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Por quê? Porquanto odiaram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, as consequências das suas ações, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos, diz o Senhor, habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Então não esqueçam isso, jovens, e todos nós aqui, meus irmãos. Mas eu quero falar especialmente aos jovens, porque eu quero que vocês vivam muito. Nós que estamos mais velhos já vivemos mais, né? E que vivamos mais ainda. Mas eu quero que todos os jovens aqui fiquem velhinhos. Então não esqueçam disso. Não esqueçam que se vocês não obedecerem a seus pais, não ouvirem seus pastores, não ouvirem os bons conselhos, a vida pode ser abreviada, sofrimento pode vir, dor que vocês não precisariam passar. Então, deixo aqui esse alerta claro das Sagradas Escrituras e deixo também um incentivo. Ora, você não quer viver muito? Ora, você não quer que Deus te abençoe? Você não quer um casamento abençoado? Se Deus quiser que você case, pode ser que Deus não queira. Você não quer a bênção no seu trabalho, no seu estudo? Você não quer viver muito, meu irmão jovem, minha irmã que está aqui? Todos vocês. Obedeçam, ouçam as autoridades. Não sejam arrogantes, não sejam prepotentes. Humilhe-se, ouçam o Senhor, ouçam a palavra do Senhor. E Deus promete vida longa e vida boa aos obedientes, mas não aos pecadores, não aos teimosos. Então que isso seja um incentivo
a todos nós. Os irmãos mais velhos também sabem muito bem que o que a gente fez lá no passado tem consequência na nossa vida hoje. Todo mundo aqui mais velho sabe. Vocês sabem que as nossas ações na juventude trazem consequências para a vida toda. E por isso que eu quero alertar todos aqui, especialmente os mais jovens. Eu não quero que vocês envelheçam e tenham lá na frente uma consequência triste de uma vida triste, sabe, cheia de tristeza, de dores por causa de pecados da juventude. Ande na retidão, ande no caminho de Deus, para que Deus realmente venha te abençoe. Mas eu quero, meus irmãos, o último ponto meu aqui, e eu convido vocês agora a lerem comigo João capítulo 18. João capítulo 18. E vamos ler um trechozinho que eu já até preguei aqui, irmãos da nossa igreja, há alguns domingos, mas João capítulo 18. Observem, Pedro, ele faz uma loucura aqui. O que Pedro faz? Quando chegam os soldados, vocês conhecem bem a história, o versículo versículo 10 diz assim: então Simão Pedro, capítulo 18, verso 10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Quando Pedro faz isso, Pedro não está obedecendo Jesus. Pedro não está obedecendo a Deus. Pedro está agindo loucamente. Vocês imaginem que tinha a polícia do templo, soldados romanos, um batalhão em volta dele. De repente Pedro saca, desembainha a espada e corta um dos soldados, a orelha de um dos soldados. E naturalmente ele queria matar o soldado. O corte da orelha foi um erro. Um erro e um livramento de Deus, inclusive. Mas ele faz isso. E quando ele faz isso, ele é igual o jovem lá de Provérbios, que não ouve as autoridades e que age loucamente. Aquilo podia ter sido sabe, irmãos, um derramamento de sangue extraordinário, terem matado todos ali na mesma hora. A loucura de Pedro, consequência da desobediência. Vida abreviada, não esqueçam disso. Quando nós agimos loucamente, nós podemos morrer. Mas aí, o que Jesus faz? Jesus repreende Pedro. No versículo 10, então Simão Pedro, no versículo 11 diz assim: mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. E ele conclui dizendo: não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então, Jesus repreende Pedro. E é interessante que Jesus, ele tinha dito no versículo 8, assim, vamos ler também. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixais a isto. Veja que Jesus está protegendo a vida dos seus discípulos. Jesus está dizendo assim: olha, sou eu que vocês têm que levar. Deixem eles ir. Não toquem neles. Não prendam eles, não façam nada com eles. Deixem eles ir. E aí João diz assim, olha, então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e tal. Perdão, eu pulei aqui. O versículo 9. Por que Jesus fez isso? No versículo 9, João explica. João diz assim: para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Irmãos, perder em que sentido que Jesus tinha dito lá na oração do capítulo 17? Que ele diz assim: não perdi nenhum dos que me deste. Perder no sentido do quê? Perder a alma. Perder a salvação. Perder a comunhão com Deus. Jesus não perde nenhum dos eleitos.
Jesus veio salvar todos os eleitos, ele vai apresentar todos os eleitos lá no céu, lá na glória. É isso que mostra João, é isso que mostra João 17. Mas por que o João aplica isso aqui na questão na questão física, na questão assim, de que eles poderiam ser presos e eles poderiam até morrer na prisão? Por quê, irmãos? É porque a bênção, esse é o ponto que eu quero explicar agora. É por isso que o Catecismo Maior ele diz assim, na última parte o Catecismo Maior diz assim: até onde servir a glória de Deus e o próprio bem deles. Irmãos, o que o Catecismo Maior está dizendo é o seguinte: a nossa vida longa, a bênção de uma vida longa e a bênção de prosperidade, bênção material, ela está, vamos dizer assim, abaixo, primeiro, da glória de Deus e segundo, do bem dos servos de Deus. Então, Deus, isso está sempre vinculado e sempre debaixo desse, vamos dizer assim, desse bem maior, que é a glória de Deus e o nosso bem espiritual. Então, Deus, ele vai dar uma vida longa, desde que isso contribua para a glória dele e o bem espiritual do servo que vai viver vida longa. Deus vai abençoar e dar muitas bênçãos materiais, desde que isso contribua para a glória de Deus e para o bem espiritual desse servo que vai ser abençoado. Pode acontecer de que um servo de Deus muito fiel mesmo, sofra e sofra muito. Qual é o maior exemplo na Bíblia, no Antigo Testamento, de alguém que era fiel, temente a Deus, se desviava do mal? Quem é que nós lembramos logo? Jó. Lembra de Jó? Jó era um homem temente a Deus, mas perdeu filho, perdeu propriedades, perdeu a saúde, perdeu tudo. Por quê, irmãos? Porque no finalzinho do livro, Jó vai falar que aquilo trouxe benefícios espirituais para ele. Porque a questão é, o nosso bem, no sentido mais profundo, mais elevado, é espiritual. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus ele vai nos dar uma vida longa para o nosso bem espiritual. Deus vai nos dar bênçãos nesta vida para o nosso bem espiritual. Mas pode ser que acontece com os servos de Deus que morrem jovens. Eram tementes a Deus, eram obedientes à autoridade, mas Deus lhes levou rapidamente. Vocês têm, por exemplo, meus irmãos, nas Escrituras, o caso de Enoque. Lembra de Enoque? Que ali para os padrões, que os homens viviam ali 900 anos, né? E Enoque viveu ali 300 e poucos anos, para os padrões daquela época ele viveu menos, né? Bom, ele nem morreu, na verdade, ele foi levado para o céu, para a glória. Mas ali é uma demonstração seguinte: pode ser que um servo de Deus morra jovem, ou seja, levado jovem. E isso é para o bem dele, e isso é para a glória de Deus. Então só é bem realmente quando Deus é glorificado e quando o bem espiritual está sendo feito. Então é por isso que Jesus aqui, ele livra os seus discípulos da prisão, porque ele sabe que eles ainda não estão preparados espiritualmente para uma prova tão grande como essa. Depois Pedro vai morrer, depois Pedro vai dar a vida, o próprio Jesus vai profetizar que Pedro vai morrer. Você lembra? Diz lá no capítulo 21, né? Então, mas o que é isso, irmãos? Aqui Pedro ainda não estava preparado. Então, a proteção que Jesus dá aqui é espiritual, não é meramente física. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Quando João diz aqui que Jesus o estava protegendo como ele, né? Ele diz aqui no versículo 9: para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles eu perdi, porque o trabalho de Jesus sempre é nos abençoar espiritualmente. E naquele caso, era livrar os discípulos da prisão, para a qual ainda não estavam prontos, para uma prova tão grande. Olha, eles nem entendiam ainda direito. Eles ainda pensavam muito no reino de Cristo como um reino político.
Basta vocês verem, por exemplo, lá em Atos, capítulo 1, versículo 7, em que eles perguntam: Senhor, quando restaurarás o reino a Israel? Eles ainda não tinham uma compreensão de que o reino de Deus era espiritual. Então, ainda não podiam passar por provas muito pesadas. Depois, sim. Então, Deus sabe pesar as dores, as provas sobre a vida dos seus servos, tendo sempre em vista o bem maior, que é a glória dele e o bem espiritual dos seus servos. Assim, meus irmãos, eu queria concluir o nosso estudo nesta manhã, colocando o seguinte aspecto para vocês, até de forma bem de aplicação mesmo. Deus diz, irmãos, vamos voltar para Deuteronômio 5? Deus é que diz isso aqui para nós. Capítulo 5, versículo 16. Honra, 5,16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então eu quero dizer o seguinte aos meus irmãos: obedeça a Deus, obedecendo às autoridades. E você faz isso quando você obedece aos conselhos lícitos, bíblicos. Obedeça seu pai, sua mãe, obedeça o seu chefe na empresa, obedeça às leis do país, honre o presidente da república, honre o governador, obedeça aos juízes, obedeça às autoridades, o policial, obedeça ao pastor, no sentido dos conselhos espirituais, obedeça às autoridades. E Deus promete a todos os meus irmãos aqui que Ele nos vai dar uma vida longa e abençoada nesta obediência. E Ele nos alerta que nós poderemos ter nossa vida abreviada e sofrer muito nessa vida se nós desobedecermos às autoridades que Ele constituiu para o nosso bem. No entanto, nunca esqueçamos que o maior bem que nós temos não é nem mesmo vida longa, mas é a vida eterna. Que o maior bem que nós temos não é a nossa casa, não é nossos bens materiais, mas é a nova Jerusalém. O maior bem que nós temos é o reino de Cristo, é o reino de Deus, é o próprio Senhor. Então nunca obedeça meramente porque você quer uma vida longa meramente, ou porque você quer bênçãos meramente, mas obedeça porque você ama o seu Senhor, porque você ama a Deus. Se isso for assim, você vai ser sempre grato. Você vai dizer: obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, porque o Senhor tem me dado uma vida e abençoada, não porque eu mereço, mas porque o Senhor é bom. E eu agradeço por toda a graça que o Senhor tem me dado, de me fortalecido, me animado, me feito conhecer a sua vontade, me guiado nos seus caminhos. Obrigado, Senhor. E se você não tiver coisas, se você sofrer, se você passar calamidade na sua vida, mesmo amando a Deus, você vai também ser grato, porque você lembra quando a Escritura diz: em tudo dai graças. Não é que eu vou agradecer pelo sofrimento em si, não é isso. Eu vou agradecer porque Deus tem um propósito naquele sofrimento para o meu bem. Então eu vou ser grato, inclusive, nos sofrimentos. Vocês lembram, eu falei de Jó, eu quero encerrar com Jó nesta manhã. Eu quero pedir que vocês leiam comigo Jó, capítulo 1, quando Jó, então, perde os seus filhinhos e as suas propriedades. Ele fala assim, meus irmãos: ele fala assim, versículo 20, capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou.
e disse: no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Lá no capítulo 2, irmãos, no versículo 10, Jó repreende a sua esposa que tinha dito: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz assim no capítulo 2, verso 10: como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Vocês lembram que a tentação de Satanás para Jó, e foi isso que Satanás apresentou a Deus. Satanás primeiro diz assim: olha, tira tudo dele, tira a propriedade, tira filhos, e tu vais ver, Deus, que ele vai blasfemar. Depois que Jó não blasfemou, o diabo falou para Deus: Deus, tira a saúde dele, tudo o homem faz pela sua pele, e tu vais ver se ele não vai blasfemar. Mas Jó não blasfemou, nem quando perdeu bens, nem quando perdeu a saúde. Sabe por quê, irmãos? Porque Jó falava com Davi: o Senhor é o meu pastor, eu já tenho tudo, nada me faltará. Jó falava como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso que eu quero chamar meus irmãos nessa manhã. Creiam que Deus vai abençoar vocês na obediência, mas não esqueçam que a bênção verdadeira é o próprio Deus. Amém. Em Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por podermos nesta manhã do dia do Senhor falar desses assuntos tão importantes, tão gloriosos, tão sérios, que tratam da nossa vida nesse mundo, tratam das nossas bênçãos ou dores neste mundo, e tratam mais que tudo da vida eterna, da nossa maior alegria, que é Cristo, que é Deus. Ó Deus, abençoa cada um de nós. Oro pelos jovens que estão aqui nessa manhã. Senhor, lhes dá vida longa e abençoada na obediência, Senhor. Guarda esses meninos, essas meninas, nos seus caminhos santos, Senhor. Que eles ouçam seus pais, que eles ouçam os mais velhos, pelo Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a vida de nós também os mais velhos, para que nós possamos obedecer às nossas autoridades, ser exemplos para os jovens de obediência, de prudência, de buscar a vida e não a morte. Que nós possamos dar bons conselhos aos nossos jovens, Senhor. Senhor, todos dê vida longa e bênção, até que isso nos traga a maior bênção, a espiritual e a glória ao seu nome. Que, acima de tudo, nós possamos te amar cada vez mais. No Senhor Jesus, pela obra do seu Espírito Santo, Senhor, em Cristo, oramos e agradecemos. Amém e amém.